Amém. Cumprimentos amados com a paz do Senhor. Chegamos à nossa 13ª videoaula da lição de juvenis. Estamos concluindo o primeiro trimestre de 2022, pela graça e pelo amor do nosso Deus, e esperamos que esse trimestre tenha sido de grande ajuda para elevar o seu conhecimento bíblico e te ajudar a crescer também na graça do Senhor Jesus Cristo, que é o mais importante. Estamos findando a nossa jornada, a nossa viagem pelo Antigo Testamento, que é o título principal dessa lição. E próximo trimestre, desde já convido os amados a participar conosco. O assunto vai ser uma viagem pelo Novo Testamento. Aprendemos um pouquinho como se formou o Antigo Testamento. Iremos aprender acerca mais detalhadamente da vida, do ministério de nosso Senhor Jesus, enfim, tudo aquilo que está mais próximo de nós nos dias atuais. A nossa leitura bíblica está em Gálatas 4:4, que fala que, vindo a plenitude dos tempos, quando os tempos estão preparados para a chegada do Mestre, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. O Salmo 74, do versículo 1 ao 9, é a nossa leitura que será feita em sala de aula. Então, nosso objetivo, vamos expor o contexto histórico da época, que cooperou para a difusão do Evangelho em grego. Veja que Deus agiu na história até mesmo preparando uma língua para que, quando o seu Filho chegasse, tivesse uma língua específica através da qual a sua palavra correria com mais velocidade e alcançaria mais pessoas ao mesmo tempo. Imagine a capacidade que tem hoje, por exemplo, as redes sociais. Você coloca algo ali e rapidamente se espalha pelo mundo. Na época antiga não tinha redes sociais, mas Deus preparou, se utilizou até mesmo aí dos grandes impérios mundiais para preparar todo o cenário. Deus preparou através desses impérios estradas através das quais os apóstolos poderiam percorrer com mais rapidez. Deus preparou ali uma língua específica, que foi o grego, através da qual a sua palavra correria rapidamente. Vamos apresentar também os principais acontecimentos do período macabeu e refletir sobre a expectativa messiânica dos judeus, que diferem das profecias bíblicas. Chegamos a um ponto das nossas lições que é chamado de o período interbíblico. Se você perguntar, mas o que é isso? O que é o período interbíblico? No decorrer da lição, os amados vão ficar sabendo o que é isso, período interbíblico. Vamos ver rapidamente sobre a atividade profética na Bíblia. O Antigo Testamento se encerra com as profecias de Malaquias. O último livro do Antigo Testamento, Malaquias. Encerrou-se aí, então, as profecias e fecha-se o cânon do Antigo Testamento. Agora, só há registro de atividade profética nas Sagradas Escrituras cerca de 400 anos depois, depois de Malaquias, depois que esse cânon é fechado. Com João Batista é que a gente começa a ter aqui, por exemplo, uma menção profética de um profeta que está profetizando ali em Israel. Ele é o chamado de voz do que clama no deserto, que foi profetizado através do Isaías, profeta Isaías, que está aqui no Isaías 40, versículo 3, e Mateus 3, versículo 3, que já previam aí a existência desse profeta que viria para preparar o caminho do Senhor, que no caso João Batista é o último profeta nos moldes dos profetas do Antigo Testamento, e a missão dele não era se autopromover, mas preparar o coração do povo para que quando Jesus chegasse tivesse tudo pronto para receber o Messias. Contudo, na passagem acerca da apresentação de Jesus no templo, ainda bebê, há menção à profetisa Ana. Mas não temos nenhum registro bíblico, digamos assim, de profecias específicas profetizadas por Ana. Só se sabe que era uma profetisa. Certamente havia alguma profecia ali dentro do seu círculo de existência que era mais presente ali no templo todos os dias, adorando o Senhor.
referente à chegada do Messias. Temos uma referência a Simeão, homem temente a Deus, sobre o qual estava o Espírito Santo, que na ocasião revelou acerca de Jesus. Se conferirmos Lucas 2, 25 ao 38, a gente vai ver isso com mais detalhe. O que diz: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel. Aqueles que crescem em Jesus seriam elevados. Os que se levantassem contra ele cairiam. Então é dentro desse contexto. Agora vamos ver sobre o silêncio de Deus. O silêncio de Deus é conhecido justamente por causa desse período de 400 anos em que Deus fica calado. Deus não levantou profeta nenhum para falar à nação de Israel dentro desse período de 400 anos que vai do profeta Malaquias até o que a gente tem hoje, o ministério de João Batista. Né? Por isso que a gente encontra Mateus colocado na posição que ele está. Mateus aparece como o primeiro livro do Novo Testamento, embora ele não seja o primeiro. Segundo os estudiosos, o primeiro livro escrito no Novo Testamento é Marcos, porém, como Mateus ele é praticamente uma continuidade do Antigo Testamento, né? Só que de outra, claro, com outro contexto um pouquinho diferente, que é referente à vida de Jesus, mas ele é como se fosse uma continuidade, né, do que se terminou ali, do que se concluiu com Malaquias. Então eles colocaram Mateus primeiro, porque está apresentando aí a chegada do Messias, enfim, e todo esse processo maravilhoso. Bem, os 4 séculos entre o fim do Antigo Testamento e o início do Novo compreende o período que é chamado de intertestamentário, quer dizer, o que está entre os 2 testamentos. Então, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, temos 400 anos de silêncio. Deus calado. É por isso que você pode ver o que foi colocado, se você conferiu aí na sua Bíblia, se não se pode conferir, o que foi colocado aqui, o salmo que foi colocado no início, né? Salmo 74 diz assim: ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que compraste desde a antiguidade, da tua herança que remiste desde o monte Sião em que habitaste e tal, né? Mas na verdade Deus não havia esquecido, né? Deus estava preparando tudo para a chegada do Messias. Comumente é falado 400 anos de silêncio esse período, por não haver registro de uma atividade profética escrita em toda a nação. Mas vamos ver um pouco sobre o contexto histórico da época. O que a gente tinha na época? A dominação grega. Durante esse período, Alexandre o Grande tornou-se o maior imperador do Antigo Oriente Médio ao derrotar o Império Persa. Ele era filho de Felipe da Macedônia, um renomado perito militar e diplomata que formou um numeroso exército, transformando a pequena Macedônia no império. Felipe morreu aos 47 anos, então Alexandre assumiu o seu lugar com apenas 20 anos de idade. Veja que Alexandre ele governa ou lidera, né, por pouco tempo, porque ainda novo, né, a gente vai ver que ele morre bem novo, aos 33 anos de idade. Então, de 20 a 33, apenas 13 anos ali no poder. Considerado um gênio militar, Alexandre fora educado pelo filósofo Aristóteles, grande pensador da Grécia Antiga. Alexandre deu continuidade à expansão grega de seu pai. Com ideal expansionista, derrotou o Império Persa, né? E ele acreditava na possibilidade de unir o mundo. Né? Veja o que acontece com isso. Obrigando a todos os povos conquistados por ele a aprender toda a cultura grega, a língua, as artes e a filosofia. Você pode perguntar, mas pastor, por que o senhor está trazendo esses dados? Isso não importa, isso não interessa. Interessa muito, muito, porque quando Alexandre tem esse pensamento de unificar o mundo e através disso ele obriga as pessoas a aprenderem, por exemplo, o grego,
Qual foi a língua que os apóstolos, né, que os discípulos do Senhor escreveram? Não foi o grego? Então, como todo o território ali de Israel e em torno, nações longínquas, sabiam o grego, então era fácil para eles pegar um documento bíblico, pegar um livro, por exemplo, pegar um Evangelho de Mateus, pegar um Evangelho de Marcos, de Lucas, né, e teriam a facilidade de ler. Agora, imagine se Deus não tem colocado isso no coração de Alexandre para todo mundo aprender o grego e os discípulos fossem escrever, digamos, em grego, como que eles leriam, né? Conseguiriam fazer a leitura? Não teria condições. Então, isso foi de grande importância para o Evangelho, criando a possibilidade da pregação das boas novas numa língua universal. Quer dizer, o grego se tornara uma língua universal. Então, à medida que alguém pregava, seja falado, seja escrito, as pessoas que ouviam poderiam compreender. Pois o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para, olha isso, para o grego neste período, que foi conhecido como a Septuaginta. Então, se não houvesse essa língua mundial, as pessoas não teriam acesso ao Antigo Testamento também, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Algumas porçõezinhas em aramaico, mas a maioria esmagadora foi em hebraico. Só que quando os 70, né, eles traduzem, né, a Bíblia para o grego, então nós temos o que nós conhecemos hoje como Septuaginta. Então as pessoas tinham facilidade para ter acesso tanto aos escritos novos, como também à escritura, principalmente a escritura do Antigo Testamento, que estava, né, digamos assim, formada, né, mais adiantada. O Novo Testamento não existia ainda. Antes de seu falecimento, seus principais generais dividiram o império em 4 porções, 2 das quais são importantes para o desenvolvimento histórico do Novo Testamento. A porção dos Ptolomeus e a dos Seleucidas. O império dos Ptolomeus centralizava-se no Egito, tendo Alexandria por capital. Já os Seleucidas tinham por centro a Síria, e a Antioquia era a sua capital. A Palestina tornou-se vítima das rivalidades entre os Ptolomeus e os Seleucidas. Agora vamos falar um pouco sobre o período Macabeu. A lição de hoje é um pouco, digamos, resumida, né? Apenas trazendo os detalhes de transição entre o período do Antigo Testamento e a entrada do Novo Testamento, que é o que estaremos aprendendo a partir da próxima videoaula. Os judeus, né, o período dos Macabeus é conhecido porque os judeus reagem à oposição. O período Macabeu começa com a revolta iniciada por Matatias, o sacerdote, indignado com a tentativa de Antíoco Epifânio de destruir os judeus e o judaísmo. Ele reuniu leais compatriotas e iniciou uma revolta em oposição ao governo, quando foi obrigado a oferecer um sacrifício pagão e, obviamente, recusou-se. Matatias matou o agente e fugiu com seus 5 filhos, Judas, Jonatas, Simão, João e Eleazar. Essa família era chamada de Macabeus, devido ao apelido Macabeu conferido a Judas, um de seus filhos. Todo esse período foi marcado por muitas guerras e perseguições até a restauração se concretizar. Um desses conflitos mais conhecidos é a revolta dos Macabeus. Tudo isso intensificou os 2 movimentos que viriam a se tornar chamados agora os fariseus e os saduceus. Veja a origem, né, dos fariseus e saduceus, de onde vieram, já de outro movimento, né? Isso se intensifica, essa revolta, e daí surge então, tornaram-se os fariseus e os saduceus. Os fariseus surgiram do grupo purista e também nacionalista. Os saduceus tinham uma visão menos purista, né? Os fariseus, eles eram, digamos assim, os cidadãos do não toque nisso, não toque naquilo, eram metidos a puros excessivamente.
Já os saduceus não tinham muita preocupação com isso. É tanto que é necessário a gente destacar, aí falando a respeito de fariseus e saduceus, que Jesus, o Evangelho mostra Jesus irado, né, com esse grupo. Sempre que a Bíblia fala Jesus irado, ele está se referindo, a ira dele sempre é acesa, desperta por causa desse grupo chamado de fariseus. Embora fossem zelosos pela lei e tal, questão de purezas, não comessem lavar o prato, nem não comessem lavar o copo e tal, mas havia nisso uma cegueira religiosa, enquanto era ignorada, por exemplo, a espiritualidade. Era ignorado os seus, digamos assim, a misericórdia era ignorada. A real justiça e a fé. Por isso que Jesus disse, olha, façam essas coisas sem omitir aquelas. Que aquelas, no caso, seriam o quê? Justiça, misericórdia e fé. Né? Podemos ver que nessa lição aprendemos que esse grupo surgiu com um bom propósito e intenção nobre, claro, que era defender os judeus, o povo de Deus, né, da perseguição e do extermínio. Mas isso deixa um exemplo para a gente. Não adianta só começarmos bem e com boas intenções na caminhada com Deus. Precisamos permanecer bem, o que não foi o caso dos fariseus. Começaram bem, mas depois começam a abandonar o princípio da lei, que era justiça, misericórdia e fé. Então, concluindo esse ponto para a gente adiantar, não adianta zelo sem misericórdia, zelo sem compaixão. Não adianta zelo com exagero, porque eles até colocavam coisas que a própria lei de Deus não dizia. Então, zelavam por uma regra enquanto condenavam pessoas inocentes. Por exemplo, condenaram Jesus porque criticavam ele veementemente porque alguém estendeu a mão e era sábado. Veja a contradição. Então, eles condenam Jesus porque curou um homem no sábado, mas não se autocondenam se, por exemplo, a vaca deles, o boi, a ovelha caísse no buraco, eles iam lá tirar dia de sábado. Então, era meio contraditório, entende? Por isso que é necessário a gente compreender que somos salvos pela graça de Deus. E agora, seguindo em frente, a gente vê o seguinte aqui. Os judeus obtêm êxito. Um marco histórico foi quando Judas, um dos filhos de Matatias, entrou em Jerusalém, reedificou o templo, né, e os judeus assim recuperaram a liberdade religiosa, dando origem à festa da dedicação. Isso foi entre 165 e 164 a.C. Tal acontecimento restaurou a nação da decadência política e religiosa, criando um espírito nacionalista e de unidade. Foi a renovação da religião judaica, do zelo pela lei e da esperança messiânica. Entretanto, como sabemos, a expectativa era equivocada, pois aguardava a vinda de um líder político. Eles não esperavam um Messias da forma que Jesus veio. Eles esperavam um cara, digamos, um super-humano, digamos, tipo Sansão, né? Especialmente após a tomada de Jerusalém pelos romanos em 63 a.C. Assim, não reconheceram Jesus, o verdadeiro Messias, que veio para fazer uma libertação espiritual e não política ou geográfica. Ou seja, a vinda de Jesus não era para libertar Israel de Roma, não era para libertar o território de Israel do domínio romano, mas era para libertar Israel do seu pior inimigo, o pecado e o distanciamento de Deus. Essa era a missão do Messias, entende? Ele não veio para levantar uma turba de homens e matar soldados romanos. Não, pelo contrário. O objetivo de Jesus era salvar tanto os judeus como inclusive os próprios romanos. Então imagina a nação de Israel convertida e o evangelho alcançando o coração dos romanos. Bem, mas de toda forma, Deus estava no controle de tudo e o endurecimento de Israel levou o evangelho a ser espalhado pelo mundo a nações gentílicas. Né?
Mas essa história continua e o nosso estudo também. Então, que o amado possa aguardar aí o próximo trimestre. A partir da semana que vem a gente já tem lição nova. E vamos continuar esse assunto, só que dentro do Novo Testamento. Um assunto mais, digamos assim, fácil de compreender e mais conhecido por todos. Então faremos aí uma boa viagem pelo Novo Testamento. Até lá, em nome de Jesus, e que Deus possa continuar abençoando sua vida, sua família e toda a sua vida espiritual cresça cada dia mais para a glória de Deus. Então nós concluímos dizendo que o conhecimento acerca dos acontecimentos históricos do período interbíblico é fundamental para entendermos todo o pano de fundo do mundo em que Jesus viveu, desde a língua grega até a existência dos fariseus e saduceus. Nas promessas divinas, não há evidência que indique um Messias guerreiro, que restauraria Israel por meio de ações militares, como muitos judeus desejavam, mas sim de um Messias que restauraria a relação do homem com Deus, tal como cumprido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, Jesus não veio destruir a alma dos homens, mas veio restaurar a capacidade do homem ter paz com Deus, tanto judeus como gentios, e nós somos gratos a Ele por isso, em nome de Jesus.